Quando você entende os recursos gerais, você acaba modelando todos esses recursos para vários outros modelos, várias outras linhas de HM também. Por exemplo, vamos fazer uma simulação aqui, ó, uma simulação offline, e vocês vão poder presenciar o funcionamento de todas esses dispositivos, esses dispositivos não, mas esses objetos visuais. Então vocês estão vendo aqui, ó, gráficos, mirror, tá? Medidor, basicamente isso. Então aqui é a programação e aqui é a simulação. Está vendo? Podemos escrever alguns valores fixos, tá? Essa programação não foi eu que fiz. Então, por exemplo, isso aqui, quando você baixa esse software que é da Delta, é um software gratuito, inclusive, tá? Diferente desse software aqui, ó, que é o T-Portal, que você pode também desenvolver programação, mas sempre voltados para os produtos da Siemens. Esse outro software aqui, que é o DovSoft, por exemplo, é da Delta. Então você pode também desenvolver toda essa programação e fazer simulação. E ele é gratuito. Então é muito massa para você poder começar a treinar aí, ok? Bom, então tá aqui, ó, Mirror, Bar Graphic, você tem vários outros exemplos aqui. Você pode fazer interação diferentes aqui. Existe uma macro para poder rodar isso, né? O que é isso? É um algoritmo interno deles que está nessa programação que permite fazer todos esses movimentos aqui, incrementando, ok? Tem algumas informações de sistemas. Então são botões de. Ó, então temos todo. Esse exemplo aqui, por exemplo, esse software de exemplo, ele serve muito bem para a gente poder explorar o máximo dos recursos que a IHM fornece para você. Você vai usar geralmente tudo no projeto? Não, é bem difícil você usar todos esses recursos, ok? Mas isso aqui está exatamente para te mostrar os recursos que você tem disponível. Bem legal. Então, ó, tem esse tipo de gráfico, esse outro tipo, esse outro aqui, uma forma diferente. Você pode mudar. Legal. Então nós temos também outros recursos, que é o display. Então você consegue, o que é um display, né? Você consegue trazer informações aqui, tanto de mensagem, né? Movimento, tempo. Você pode pegar a string, né? Qualquer tipo de string aqui está escrito. Formato de data também. E você consegue pegar mensagens, né? Olha que legal. Você vai alterando aqui, ele vai alterando a forma que ele exibe a informação. Inclusive também está mudando aqui, não sei se é a cor, alguma coisa assim a respeito. Mas bem legal, né? Então você tem bastante possibilidades aqui. Movimentos, ó. Fazer animações. Que legal. Isso tudo aqui eu estou fazendo como se fosse uma brincadeira agora, né? Mas na hora do seu projeto você vai fazer de acordo com a necessidade. Beleza? E aqui você pode até, inclusive, dar as coordenadas, né? Trabalhar nas coordenadas. Ou seja, está mostrando que até mesmo a coordenada aqui é variável. Ou seja, se é variável, você pode linkar essa variável aí com uma variável do seu CLP, por exemplo. Então, pode ser um movimento em função de uma variável lida do próprio CLP, né? Os alarmes aqui também, ó. Vai entrar em alarme, fica vendo? Olha lá, uma mensagem. Vamos ver se aparecer no histórico. Não apareceu nada no histórico. Tá aparecendo aqui, mas ainda não atualizou no histórico, né? Bom, beleza. Enfim, aqui é um histórico de alarme, aqui é a contagem de alarme, tá? Aqui existe uma lógicazinha para poder fazer essa animação aqui, essa estrutura que já foi programada, tá? Então isso aqui é um enter, por exemplo, é para você imputar valores, tá? Tanto aqui em alfanumérico ou só valores numéricos. Então ele te dá todos os tipos de formatos aqui, ó. Beleza? BCD, Signal, BCD, hexadecimal, binário, os indicadores. Legal. Estou mostrando aqui essas opções. Então você pode aproveitar e brincar. Olha só que legal. Ele tem esse formato de histórico para você poder criar. E olha que massa. Quando você fizer o download desse software, como eu fiz aqui, você vai abrir. Você não precisa estar montando isso aqui para você poder testar e aprender sobre eles. Ele já vem. Isso aqui é um template que vem, né? Ó, é demo. Ok? É um projeto que já está pronto e o mais legal é que está aberto esse projeto, né? Ele não entrega somente a animação dele ou a simulação dele. Ele entrega para você também um projeto para você poder tentar entender o que foi feito, né? Você pode criar, apertar, entender o que está acontecendo aqui, ok? Então é muito massa isso. Eu achei bacana quando eu comecei a trabalhar com esse modelo aqui. Beleza? Depois eu vou fazer o seguinte, vou pegar o link do software, né, onde que está no servidor da Delta e vou colocar aqui na descrição para você que estiver assistindo esse vídeo poder fazer o download dele e também experimentar todas essas funções que ele tem disponível. Deixa eu abrir aqui novamente, abrir a animação. Ó, tem as curvas. Nada aqui.
Aqui também tem outro tipo de curva. E o campo de receita, né? E tem os botões aqui dos sistemas, né? Para você alterar data, para você alterar nível de brilho. Talvez não faça muita diferença aqui, mas na EHM você vai ver nitidamente a diferença para fazer a calibração, ok? Show de bola, né? Bem legal, bem legal. E uma coisa muito importante na hora de você fazer programação de HM é entender também, deixa eu abrir inclusive o artigo aqui, que eu deixei bem salvo, que não é só você deixar muito bonito, tá? E confesso para você que eu fui entender isso não faz muito tempo não. Ó, vou pegar um artigo bem legal, que é a norma ISA 101, né? Onde ele estabelece ali algumas diretrizes para você poder fazer programação de HM. Esse material aqui é um material bem legal, estava lendo inclusive a Elipse, né? Ela tem um artigo bem completo em relação a isso. Quem já viu esse artigo? Fala aí comigo. Cadê vocês? Bom, é o seguinte, esse link aqui eu vou deixar na descrição para você poder também entender. Ó, introdução à norma ISO 101, que é de interface homem-máquina. Cara, dá uma clareza bem legal para você saber o processo de desenvolvimento das suas interfaces. Então, eu quando comecei a fazer programação de HM, simplesmente era pela beleza, pela facilidade do uso, né? Pela usabilidade dele, mas não seguia nenhuma diretriz. Ok? Eu trazia as necessidades do cliente na tela e montava ali de acordo com o que eu via que fosse necessário. Mas lendo isso aqui, cara, faz total sentido. E o seu projeto fica muito mais profissional. Inclusive aqui, ó, nesse artigo, ele mostra vários casos, né, que ocorreu, né, por falta de clareza nas informações. Então aqui, por exemplo, um acidente que aconteceu no Texas, né, em 2005, teve 15 mortos e 180 feridos, cara. Olha só que louco. E quando foi fazer o levantamento do problema, né, levaram que o problema, um dos problemas, ele estava sendo avisado ali, mas só que tinha tanta informação, tanta poluição visual aqui na interface, que os operadores não se deram conta. Então, é bem interessante você começar a refletir sobre isso. Então, é por isso que eu quis trazer esse tema aqui na aula, porque justamente a aula ser de interface, ok? Deixa eu mostrar outro caso aqui também, sério. Um acidente da Airlines em 1990. E, olha só, um dos motivos, né, que pôde a esse acidente, segundo o artigo sugere, é que era falta de entendimento e clareza também no monitoramento dessa variável aqui. Se eu não me engano, não sei se era altitude, alguma coisa assim, ou velocidade. E depois do acidente fizeram uma pequena modificação, mas aqui teve grande diferença aí na hora da implementação. Tem aqui, ó, uma referência, ok? Inclusive está aqui, ó, é do isa.org, isasp.org, tá? Essa referência do que eu estou mostrando para vocês, ok? Beleza? Consciência, enfim, vai ter uma série de situação aqui lhe mostrando aqui sobre situação real, percepção, compreensão, projeção, tomada de decisão, ação. Então, isso é muito massa. Ó, a percepção de uma variável. A percepção é essa aqui, por exemplo, a temperatura, 55,9. Só que qual é a compreensão real do que significa isso? Quando você coloca um gráfico aqui de barra junto com essa variável, você tem uma compreensão em relação àquela informação. Só que quando você tem a projeção disso, então note que esse gráfico aqui, em função do tempo, ele mostra para que direção está indo, né, essa temperatura, por exemplo. E aqui você já tem toda a projeção da variável lida, da variável monitorada, entendeu? Então é isso que ele sugere em termos de clareza, por exemplo, pelo menos aqui. E então começa a ocorrer a sugestão de como você deve utilizar de forma inteligente a sua interface. Ok, apresentação eficiente da informação. Então, por exemplo, aqui existe uma forma de apresentar a informação, aqui existe uma outra forma. Então, perceba que nessa forma aqui, ó, muitas unidades de informação, mais memória de processamento, ou seja, isso aqui acaba consumindo memória e processamento do cara que está visualizando aquilo, ok? Por exemplo, isso aqui, segundo eles, uma interface não eficiente como essa aqui, cheia de informação. Excesso de estímulo visual e gera perdas. Tem uma explicação por trás disso. Você dá uma lida, bem interessante. E essa forma aqui, ó, bem clean, não gera cansaço, gera apenas a informação necessária. Você tem acesso a apenas às informações necessárias. Ó, design pré-atentivo não sobrecarrega o sistema cognitivo. Legal, né? E então, após essa modificação, você tem aqui poucas unidades de informação, memória e processamento. Dados importantes devem ser destacados dos demais. Sugere que você deve utilizar no uso normal cores leves, né? Como essas aqui,
cores mais neutras, na verdade. E quando você precisar utilizar cores como essas, né, que chamam a atenção, seja para coisas que realmente precisam de ênfase. Ok? Indicação de alarme, de falhas, bloqueios, inibições, set points, intertravamentos. Então, por exemplo, ó, situação de alarme. Situação de alarme. Inclusive sugere aqui, ó, para você representar alarmes com, por exemplo, uma forma diferente, né? Para cada categoria de alarme, por exemplo. Então, o funcionamento normal não precisa utilizar cores gritantes, né? Ó, foi feito por elipse. Também, cuidado com gradientes de cores. Isso aqui nós faríamos, né? Aproveitando todos os recursos. Né? Foi isso que nós vimos aqui. Aproveitando os recursos visuais, nós utilizaríamos dessa forma, correto? Mas só que, segundo essa norma, ISA 101, por exemplo, você deve utilizar sem gradientes e cores. Não utilizar esse desenho artístico, tá? Porque não é o objetivo da interface. Então, tem destaque para aquilo que realmente necessita de destaque. Por exemplo, sugere aqui 3 cores. Ó, exclusão de pixels decorativos. Destaque de pixel de dados. Apenas dados e nada decorativo. Bem legal, né? Aí tem a série de explicação. Contexto que afeta a nossa percepção de cor. Por exemplo, o gradiente. Por que excluir gradiente? Veja, você está vendo essa cor aqui e essa cor aqui? São cores diferentes? Sim ou não? Vamos lá. Primeira vista, quando você enxerga isso e isso, a princípio, eu pelo menos, pensei que se tratasse de cores diferentes. Ok? É claro que quando você começa a observar mais atentamente, você percebe que isso é a mesma cor, se trata da mesma cor. Só que a percepção aqui, ó, influencia. Como o background disso é um gradiente, você percebe que ela gera uma percepção diferente. Então é por isso que o texto sugere que nós evitamos não utilize gradiente justamente para não ter essa diferença de percepção. Ok? Você tem percepções diferentes. Sacou? Forma. Exibição de forma. Uma forma ruim seria essa aqui. Você quer mostrar, por exemplo, diferentes, talvez seja no volume, seja na quantidade, é ruim você utilizar dessa forma. E é bom você utilizar dessa forma. Aqui tem um exemplo bem claro de perspectiva. Como perspectiva pode influenciar também na sua percepção. Uma forma ruim de perspectiva seria fazer um gráfico dessa forma, que você não tem noção da dimensão desses itens. E uma boa perspectiva seria essa aqui. Sacou? Movimento. Ó, acessibilidade sobre as cores que eu falei para vocês. Enfim, é um artigo muito bom. Ó. Perspectiva, ruim, bom. Tá? Sobre perspectiva, sobre telas 3D, por exemplo, se seria uma boa opção ou não. E aqui ele te dá uma recomendação, caso você queira utilizar elementos 3D, por exemplo. Né? Ele fala que, legal, você pode usar, mas em contextos diferentes.